Oi, gente, tudo bom com vocês? Está no ar mais um Telecultura na tela da Telecab Canal 10. E hoje, nosso assunto é mais que especial. Além da minha convidada, que está aqui do lado, daqui a pouco eu falo quem é, nós temos outra convidada aqui, que está aqui no centro do nosso estúdio aqui, que é a Beata Lindalva. Vamos conversar hoje sobre ela. Com quem? Com Maria Aparecida da Silva Alencar. Ela tem 42 anos, é natural de Açu, casada com Carlos César Alencar, tem 3 filhos, Carlos Vinícius, Carlos José e Lindalva Beatriz. Há 24 anos, ela trabalha na Rede Municipal de Educação aqui na cidade de Açu. E vamos falar um pouco da história de devoção que a Aparecida tem com a Beata Lindalva. Aparecida, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda ao Telecultura. Obrigada, digo eu, Renato, pela sua delicadeza de me convidar para falar da Beata Lindalva. É uma história muito linda que você já me contou e que vamos partilhar aqui com os telespectadores da Telecab, né? Do programa Telecultura. Aparecida, antes de tudo, eu queria que eu falei um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua vida, mas foi muito resumido. Eu queria que você falasse um pouco mais quem é Maria Aparecida. Meu nome é Maria Aparecida, eu tenho 42 anos, sou natural desse torrão bendito e tenho uma família bem extensa. Eu sou filha de um casal muito conhecido da cidade, José Belo e Judite. Meu pai trabalhava no Denox. Minha mãe é dona de casa e é muito católica. Muito católica. Muito católica. E eu tenho 10 irmãos, inclusive uma irmã gêmea. Tenho uma irmã gêmea. E eu sempre tive uma família católica. Nós somos uns católicos praticantes. E eu, desde pequena, a imagem que eu sempre tenho de minha mãe é dela com um terço na mão. Minha mãe sempre gostou muito de rezar e de nos levar para a igreja. Lembro que quando éramos bem pequenos, irmã Consolata dizia muito: ô Judite, como é que você consegue arrumar esses meninos todos para levar para a missa? 10 filhos, né? 10 filhos. Então, mãe nunca teve essa preocupação de se estressar, de arrumar menino, de levar para a missa, porque mãe sempre foi muito católica. Sim. Inclusive era um desejo dela entrar para uma congregação. Mas aí meu pai surgiu na vida dela e ela desistiu da vida religiosa. Né? Mas nós somos uma família muito católica. Lá em casa todos são devotos da Beata Lindalva, menos uma que é protestante, mas os demais somos todos muito devotos da Beata Lindalva. E eu sempre digo que a importância de uma mãe que tem uma religiosidade é muito fluente na vida dos filhos. Sim, certeza. Como diz Padre Crisângelo, a fé só chega no lar quando a mãe abre a porta. Bacana, linda frase. E aí você se tornou professora, né? Me tornei professora, aos 14 anos eu comecei a dar aula num projeto que teve 8 cidades aqui em Açu e precisava de monitores para ficar na sala de aula para os professores irem fazer o curso. E eu fui agraciada com essa experiência. Que bacana. E eu digo muito que eu brinquei muito de boneca e minhas bonecas são todas alfabetizadas. Porque o desejo de ser professora nasceu junto comigo. Sei. Eu nasci numa família que todas as mulheres são voltadas para o magistério. Todas, né? Todas lá em casa têm um magistério. Apesar de que tem algumas que não exercem a função, mas todas lá em casa são professoras. Certo. Então eu fui alfabetizada, aos 4 anos de idade eu já sabia ler. E essa questão da escolarização, ela é muito viva, muito acesa na minha família. Sim, sim. E esse desejo nasceu comigo. Aí hoje você trabalha em que escola? Trabalho, eu gosto muito de desafios. Eu trabalho lá na Escola do Paraty, na Escola Paraty. Maria Neuda. Aqui na cidade de Açu? Aqui em Açu, no bairro Paraty. Amo a minha profissão, eu amo estar com aquelas crianças. Parece que quanto mais carente, mais eu tenho o desejo de cuidá-las. Sei.
Já é do fundo do coração, né, Aparecida? Passei 13 anos trabalhando no NAI, Escola Nair Fernandes. Passei 13 anos trabalhando na Escola Nair Fernandes, inclusive trabalhei com você. Foi. E assim, é uma coisa que me completa. Que me completa, né? Me completa. O magistério na minha vida me completa. Esse é um resumo da vida de Aparecida. Professora, católica já há muito tempo, praticante. E agora, Aparecida, eu queria que você contasse um pouco da história da Beata Lindalva. Como foi que a vida e o martírio dela? A Beata Lindalva é aspense. Ela é filha do casal Lúcia e João Justo. Ela teve uma família sempre muito grande. Ela tem 14 irmãos. E ela sempre foi uma menina muito ligada aos trabalhos da casa. Ela sempre foi uma filha muito dedicada a cuidar dos pais. E quando ela já estava uma mocinha, ela foi convidada pelo irmão para ir morar em Natal. E ela foi morar em Natal para cuidar dos sobrinhos. Ela estudou em Natal, concluiu o ensino médio, né? Que naquela época não era ensino médio, né? Era o segundo grau. Ela concluiu lá em Natal e ela conseguiu um emprego. Ela trabalhava em uma loja e ela mandava parte do dinheiro dela para casa da mãe, para ajudar, né? Nas despesas de casa. Ela gostava muito de tocar violão. Ela aprendeu a tocar violão. E quando foi uma época, o pai dela adoeceu. Ele foi acometido com CA e ela teve que vir para casa cuidar dele. E cuidando do pai, ela descobriu uma vocação muito bonita, que era de cuidar dos idosos. Cuidando do pai, ela foi tocada pelo Espírito Santo, de que os idosos são pessoas muito vulneráveis e necessitam muito de cuidados. Sim. Então, ela acendeu nela esse desejo de cuidar de idosos. Talvez ela não soubesse como, né? Mas Deus é providência e logo Ele fez ela descobrir. Então, ela começou a frequentar o noviciado, né? É quando uma jovem ela é convidada para a vocação, para a vida religiosa. Então, ela foi para o patronato e lá ela conheceu as irmãs da congregação de São Vicente de Paulo, as irmãs da Caridade. E daí ela entrou no postulado, depois do noviciado, e foi para Recife. E lá ela começou a fazer os votos, né? Porque a freira ela faz votos. Sim. Então ela começou a fazer votos e entrou na congregação. Fez uma carta dizendo para a irmã que tinha desejo de entrar na congregação, falou que era uma filha de uma família grande, uma família humilde e que desejava entrar para a congregação. E ela foi aceita na congregação. E daí ela foi levada para Recife. Né? Parte do postulado dela, do noviciado, foi em Recife. E quando ela já estava numa fase já bem aprofundada, né, da vida religiosa, ela foi levada para Salvador. Sim. E lá em Salvador, ela ingressou no abrigo Dom Pedro II, na cidade mesmo de Salvador, bem próximo ao abrigo onde morava a irmã Dulce. Sim. Ela participou da vida de irmã Dulce em alguns momentos. E ela tinha esse cuidado com os idosos. Quando ela chegou lá no abrigo, ela foi direcionada ao trabalho com os idosos. E ela tinha assim um verdadeiro encanto, uma delicadeza muito grande, um zelo muito grande por eles. Ela tratava eles com muito carinho. Ela rezava constantemente, ela era muito devota de Nossa Senhora. Inclusive as irmãs da congregação, da congregação de São Vicente de Paula, elas têm uma devoção de distribuir a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. E ela sempre que podia, ela distribuía. Né? E ela fazia outros serviços também, além do cuidado com os idosos, ela tinha outros serviços. Né? Outros serviços fora mesmo do abrigo, ela atendia alguns outros serviços.
Mas o serviço que a satisfazia, a que fazia sentir a presença de Deus na vida dela, era o serviço com os idosos. E passaram algum tempo, ingressou um rapaz. Por indicação de alguém, veio morar um rapaz no abrigo. Sim. Um rapaz de 40 e poucos anos. E esse rapaz, ele tinha, assim, umas intenções não muito satisfatórias para com a irmã Lindalva. Sim. Talvez pelo jeito dela, a espontaneidade de tratar todo mundo muito bem, foi despertando nele um certo desejo de homem e mulher. Sim. Em relação a ela. Sei. Ela é muito prudente, sempre estava na retaguarda, né? Sem corresponder, na verdade, às intenções que ele tinha com ela. E ela tinha um carinho muito grande por um senhor que morava no abrigo, que ele já tinha uma idade bem avançada, ele tinha problema cardíaco, e carinhosamente ela chamava ele de coração. Né? Sempre que ela tratava pelo apelido, pelo gesto carinhoso de chamá-lo de coração. E isso fez com que esse jovem, por nome de Augusto Peixoto da Silva, sentisse um certo ódio, uma certa ira, uma certa raiva dessa situação, porque ele queria aquele carinho para ele. Sim. E ela não devotava a ele carinho diferenciado. Sim. E certo dia ela contou a uma irmã da congregação, que estava muito preocupada, porque aquele senhor estava assediando ela, mas que não ia atender aos desejos dele e que preferia morrer a sair daquele abrigo. Sim. E quando foi período da Semana Santa, né, tem todo aquele movimento religioso, né, dentro do abrigo, e ela foi para a Via Sacra. 4 horas da manhã, ao romper da aurora, ela caminhou com as irmãs na Via Sacra e ao retornar ela foi servir o café da manhã aos idosos. Só que o Augusto havia comprado na segunda-feira uma faca peixeira na feira para pôr fim à vida dela. Dizia aí nos seus pensamentos macabros que se ela não era dele, não seria de ninguém. Nossa. E quando ela voltou da Via Sacra, estava servindo café aos idosos, ele simplesmente tocou no ombro dela e desferiu-lhe 44 facadas. Nossa, 44 facadas. E ceifou a vida do irmão. Numa sexta-feira. Numa sexta-feira santa, junto com o martírio de Jesus. Lindalva foi martirizada. Nossa. 9 de abril de 1993. Por volta das 7 da manhã. E assim, quando eles viram aquela situação, eles quiseram de alguma forma salvá-la, mas ele brutalmente gritava: quem chegar perto dela será ceifado também. Meu Deus. E se tratava de idosos e mulheres. Que não podia Frágeis ir que não contra... podiam ir contra ele. Depois que fez o ato cruel, ele limpou a peixeira na perna da calça. Sentou no banco de frente ao abrigo e foi esperar pela polícia. Nossa Senhora. E foi levado. E ele foi preso. Ele foi preso, ele passou bastante tempo preso. Já saiu? Já, porque ele foi para manicômio judiciário. E com o tempo ele cumpriu pena, né, judicial, e foi liberto. Só que ele ficou desamparado porque nem a própria família o quis. E hoje, se eu não me engano, ele vive numa fazenda dessas fazendas que os pastores evangélicos têm para a pessoa se recuperar. Sim, de recuperação. Né? Recuperação. Então, essa é a história do martírio. Você falou um pouco da vida e do martírio da Beata Lindalva. Agora eu queria saber, Aparecida, como é que a Beata Lindalva entrou na sua vida? Ai, que pergunta especial. Eu, como já disse, sou pedagoga, né? Trabalho na rede municipal e no ano de 2006 eu estava à frente do Centro Escolar Edgar Borges Montenegro, né? Um centro escolar composto por 7 escolas. E diante disso, o padre Canindé, o pároco
na época da paróquia de São João Batista, fez um convite a nós diretoras, gestoras, né, tanto da rede municipal como da rede estadual e da rede privada, para que nós o ajudássemos a ele fazer a divulgação da vida da Beata Lindalva, para preparar, né, a paróquia para o momento da beatificação. Sim. Né, porque um dos passos da beatificação é que a paróquia de onde a pessoa que está sendo está para ser beatificado nasceu. Sério. Né, porque, na verdade, ela pertencia à província de São Vicente de Paula. Né? Sim. Ela era irmã da Caridade e atendia em Salvador. Sim. Mas também necessitava que a terra natal dela conhecesse a história dela. Sim. Né? Então, o Padre Canindé fez essa reunião com todos os gestores e nos convidou a participar, né, desse trabalho de divulgação. Qual seria a importância das escolas nisso? Seria de cunho pedagógico. Nós iríamos ensinar as crianças e aos adolescentes e aos jovens a conhecer a história de Irmã Lindalva. E foi um momento encantador. Encantador. Toda a cidade do Açu, todos os alunos que estavam matriculados, conheceram a história de Irmã Lindalva. Desde a zona rural até a zona urbana. Todos os confins, limites e territórios do município de Açu, nesse período, conheceram a história da Beata. Conhecer. Que bacana. Foram trabalhos assim magníficos, muito bonitos. Lembro que a escola Monsenhor Júlio fez um trabalho riquíssimo, um teatro muito bonito. Na época, Benedito trabalhava lá, Benedito que é professor de artes, e ele fez um trabalho muito bonito. Uda também fez um trabalho lindo no JK. Uda muito devota da Beata. E estávamos à frente desse trabalho. E durante esse trabalho, eu descobri que estava cometida com a doença. Eu estava com um nódulo na tireoide e em nenhum momento pensei assim de me aproximar da Beata Lindalva. Né? Nesse tempo ainda não era beata, ainda estava para ser beatificada. Aí uma certa tarde eu estava na escola que eu trabalhava, sentada procurando os documentos, e no meio desses documentos me apareceu um livro muito bonito, de capa rosa, com uma imagem de uma freira. E estava lá escrito, o sorriso de Lindalva. O sorriso de Lindalva. O sorriso de Lindalva. Abri, folhei, comecei a ler e comecei a ver que aquelas pessoas daquela história eram pessoas que eu conhecia. Antônio Justo, Veridiano, Dona Lúcia. Que é a família. Que é a família da Beata. E li até o final. Fiquei assim, comovida demais. Como é que no século XXI tem uma jovem que entrega a sua vida ao martírio pelo amor a Cristo. E levei esse livro para casa e mostrei para minha mãe. Minha mãe foi contar que já conhecia a irmã Lindalva, que ela já tinha estudado com uma prima minha, tinha frequentado muito a minha casa quando era criança. Né? Dela eu realmente não recordava. Sim. Né? E aquela história ali todinha foi me dando uma força. Quando eu estava muito triste por causa do meu problema de saúde, aquela história me elevava. Você tem um problema muito grave, né? Tive um problema de tireoide, um nódulo na tireoide e que precisava ser retirado. E aquela história da Beata me dava muita força. Quando foi no mês de junho, o Padre Canindé nos convidou para fazer um stand, para montar um stand com a história da Beata. E ao ver toda a comunidade do Açu, todas as pessoas que frequentam a festa de São João Batista, entrando naquele stand e perguntando o que era. Aí começou com 10 pessoas e quando a gente viu, o stand estava tão cheio que precisa organizar fila. Nossa. Todo mundo querendo conhecer a história. A história da Beata Lindalva. Foi assim um momento muito marcante. Sim. Muito marcante, que inclusive há alguns dias uma amiga minha estava me relembrando dessa história de que tinha conhecido a Beata Lindalva nesse stand. Sim.
A gente fez uns panfletozinhos, não tinha oração dela na época, mas a gente fez uns panfletos e distribuímos, contando a história dela, né? E quando foi no mês de dezembro de 2007, Padre Canindé organizou uma caravana para ir para a beatificação de Irmã Lindalva. Como todos nós já estávamos envolvidas lá em casa, as meninas, as minhas irmãs, se organizaram para participar dessa caravana. Lá de casa foram 5 pessoas, né? Foram 4 pessoas, minhas 3 irmãs e meu cunhado. Sim. E eu já cometida com esse problema de saúde, eu fui e escrevi um bilhete, porque elas contaram que lá ia ter uma urna na hora da beatificação, onde as pessoas iriam depositar os seus pedidos. E eu fui escrever e pedi a elas para levarem, né, para Salvador. Lembro que eu escrevi um trecho onde eu dizia que queria ter condições de saúde de ver o meu filho crescer, porque nessa época ele só tinha 5 anos de idade, meu filho mais velho. E as minhas irmãs levaram e depositaram lá. E lá conversaram muito com Dona Lúcia, que estava com essa pessoa na família, com problema de saúde. Conversaram muito com as outras pessoas que estavam lá. E eu lembro que quando foi no dia 4, a beatificação dela foi dia 2 de dezembro de 2007. Sim. Quando foi dia 4 de dezembro de 2007, Padre Canindé celebrou uma missa em ação de graças. E quando eu cheguei na igreja, Dona Lúcia já estava. Dona Lúcia, que é mãe. Que é a mãe da Beata. Já estava, ela e o filho dela. E eu entrei e sentei perto dela e a gente ficou conversando. Ela disse: ai, minha filha, eu trouxe um agrado para você, lá da festa. Eu soube que você está doente, suas irmãs me contaram. E me deu uma bandeirinha com a imagem da irmã. Sim. Que inclusive eu fiz um quadro. Está lá em casa. Está lá na sua casa. Está lá em casa. Foi a primeira imagem da Irmã Lindalva que entrou na minha casa. Sim. Foi essa. E assim, eu naquele momento pedi muito, durante a elevação da Eucaristia, eu pedi demais ao pão vivo descido do céu, que por intercessão de Irmã Lindalva eu alcançasse a minha cura. Já estava até com cirurgia marcada e tudo. E eu senti que eu tinha sido curada. Eu comecei a sentir um mal-estar muito grande. Eu comunguei. Lá, depois de comungou, lá na igreja. Na igreja. Eu comecei a sentir um mal-estar muito grande. O calor insuportável. Eu fui para fora da igreja, ali para o patamar da igreja, ali para o pátio da igreja, e me sentei. Meu irmão viu que eu não estava bem. Aí veio, me levou para casa e eu passei 4 dias, Renato, com muita febre. 4 dias com muita febre. 4 dias, com muita febre. E meu pai queria muito me levar para o hospital, né, porque eu estava com esse problema de saúde, e eu não quis ir. Dentro de mim eu tinha certeza que aquilo ali era a minha cura, era a chama da cura. E quando passou alguns dias, eu fui fazer uma ultra para levar para Natal, porque eu estava já com consulta marcada para fazer o pré-operatório. Que você ia fazer a cirurgia. Fazer uma cirurgia para retirada do nódulo, já estava marcada. E quando eu fiz a ultra, o médico olhou para mim e disse: você não tem nenhum problema de tireoide e está fazendo ultra por quê? Aí eu não acreditei. Quer dizer que você foi fazer o exame pré-operatório. Chegando lá, ele perguntou por que você estava fazendo se você não tinha. Porque lá não constava no exame. Não constava nada no exame. Nossa. Aí eu disse: doutor, mas eu tenho um nódulo, eu estou com cirurgia marcada. Aí se você está com a documentação, aí com os laudos, com alguma coisa que... Aí eu fui em casa, eu moro ali pertinho, né, do centro clínico, fui em casa, peguei toda a papelada e trouxe para ele. Aí ele disse: mas realmente você não tem mais nada na tireoide. Nossa. Você não tem mais nada na tireoide. Aí eu realmente fui para Natal, estava de consulta marcada, fui para Natal, mostrei a médica e ela também ficou no mesmo estado que o outro médico. Sim. E ela disse: realmente você está curada. Você não tem mais nódulo. Ela não teve explicação, a médica não teve. Porque era assim, era um problema que sairia do meu corpo, mas só com intervenção cirúrgica. Sim, com intervenção cirúrgica. Do nada não ia sair. Não.
E eu não tomei medicação, Nada ainda. nada. Até então, só mesmo fazia o acompanhamento para saber se esse nódulo estava crescendo, se esse nódulo estava mudando de formato, Sim. de local. E pela graça de Deus e pela intercessão de irmã Lindalva, eu recebi essa cura. Essa graça, Essa cura, esse milagre. Né? Nossa. Mas me diga uma coisa, quando a médica falou que você estava curada, você não tinha nada, você imediatamente Reportei a irmã Lindalva. reportou a irmã Lindalva. Com certeza, eu até disse a ela, doutora, eu sou de uma terra de santo. Aí ela disse, de santo, eu disse, sim, nós temos uma beata na nossa cidade que vai ser santa nos altares, porque no céu ela já é, né? Uhum. Aí ela disse, então você divulgue. Aí aquilo me deu, aquelas palavras me deu um estalo, né? Sim. Divulgue, a palavra que ficou em mim naquele dia foi divulgue. Divulgue. E eu vim para casa e eu fui conversar com o padre Canindé, né? Pedi a ele, né? A permissão para divulgar essa graça. Eu disse, divulgue, minha filha. Divulgue. E aí, Renato, chegou uma parte da minha vida que, diante da minha devoção à Beata Lindalva, foi o momento mais difícil que eu vivi. Foi mesmo. Eu recebi, assim, por muitas vezes, sorrisos de ironia na minha cara. As pessoas não acreditavam no que você falava. Pessoas assim que eu sabia que tinham tido contato com a família. E às vezes eu falava e a pessoa dizia, mulher, tira isso da sua cabeça, de onde é que uma pessoa no tempo de hoje vai ser santa. Sim. E aquilo dali me consumia, sabe? Para mim foi pior do que saber que eu estava doente. Sim. Não me adoecia nunca fisicamente. lhe desmotivou isso? Não. Aí que você queria propagar cada vez mais? Cada vez mais. Aquilo ali me magoava, me feria, Sim. porque eu comecei a adoecer a alma com aquilo. Porque eu tinha dentro de mim a necessidade de que as pessoas sentissem para o irmão Lindalva a mesma coisa que eu sentia. Uhum. Porque, Renato, nós estamos no século XXI. Irmã Lindalva é uma santa atual. Ela não é uma santa como, por exemplo, Santa Luzia, mártir da Igreja Católica, mas num tempo bem remoto. Sim. No tempo da perseguição dos cristãos. Uhum. Irmã Lindalva é uma santa atual, século XXI, ano 2020. E aí, com o tempo, você foi Comecei a me fortalecer. fortalecendo. Comecei a me fortalecer, comecei a pedir a ela que, pela graça que ela tinha alcançado para mim, junto a Jesus, junto a Deus, Pai, ela também me mostrasse uma forma das pessoas escutarem a minha história e das pessoas mudarem aquela forma de pensar, das pessoas começarem a ter fé, a se devocionar, não só a ela, mas também a Deus, porque nós precisamos de um direcionamento espiritual. Sim. Nós precisamos de uma palavra simples, com 2 letras, chamada fé. Verdade. Fé de um significado imenso. Uhum. E nada mais justo do que se alimentar da fé com um testemunho como de Bíblia. É verdade. E aí você teve sua filha, a história da sua filha. A história da minha filha. E o ano de 2008 começou e eu comecei a fazer essa divulgação e engravidei de Lindalva. E quando eu estava no 3º mês de gravidez, o meu pai foi acometido com AVC. E meu pai muito devoto da Beata. Muito devoto da Beata. E ele sempre dizia a mim, enquanto ele falava, minha filha, se você estiver esperando a menina, bota o nome dela de Lindalva. Pode botar até outro nome que você queira, mas bota o nome da Beata Lindalva na sua filha. E eu até brincava com ele, eu dizia, pai, mas quando ela crescer ela vai dizer que isso é nome de velha. Que realmente não é o nome atual. Sim. Mas eles não tem problema não, mas bota o nome dela de Lindalva. E minha filha nasceu num período difícil da minha vida, que meu pai estava na UTI, mas ela me trouxe uma graça infinita.
Minha filha nasceu com um sinal nas costas, no formato dessa palma. Nossa Senhora. Sua filha, ela nasceu com sinal Nas costas com esse formato dessa palma, onde essa imagem da Beata Lindalva, ela carrega. Ela carrega, porque todos os mártires da Igreja Católica, eles têm essa palma como símbolo do martírio. E minha filha nasceu com um sinal nesse formato nas costas. Quando você viu, qual foi a sua reação? Eu fiquei perplexa. Quando eu fui ter Lindalva, eu fui sozinha, minhas irmãs estavam cuidando do meu pai. E eu fui para a maternidade e eu fiquei num estado muito grande assim, de fragilidade. As minhas vizinhas que me cuidaram e durante todo aquele sofrimento pré-parto, eu pedi muito a irmã Lindalva para estar presente ali comigo. Sim. E quando minha filha nasceu, que fizeram os primeiros cuidados nela, que trouxeram ela para mim, trouxeram ela de costas. Nossa. E eu perguntei à menina, mulher, ela tem algum problema na face? Ela disse, não, porque tem uma coisa nas costas da sua filha que você precisa ver antes de ver o rosto dela. E quando eu vi aquele sinal, Renato, eu fiquei assim, encantada. Uma confirmação, porque você já tinha certeza. E quando eu disser a você a data do aniversário de Lindalva, do nascimento de Lindalva, você não vai acreditar. Ela nasceu dia 4 de dezembro. 4 de um dezembro. Um ano após eu ter conseguido a minha graça. Nossa Senhora. Eu recebi minha graça. Eu recebi minha graça dia 4 de dezembro de 2007, na missa em ação de graças, a beatificação da Beata. Nossa, tem... Quando foi dia 4 de dezembro de 2008, nasce Lindalva. Beatriz. Né? Então, assim, aquilo ele só foi me confirmar de que realmente eu não estava errada de devotar tanto carinho à Beata Lindalva. Me conta a história do seu pai também, junto com a sua filha Lindalva, que ele não falava, né? Chegou uma época que ele não falava por conta da doença. Da doença. Quando eu tive a minha filha, o meu pai ele não falava, ele tinha voltado da UTI, ele tinha sido traqueostomado, então ele tinha perdido a questão da fala. Ele tinha, ele tinha muita dificuldade em se comunicar. Sim. E quando eu cheguei com ela, eu tive a Lindalva de 11 horas da noite, recebi alta, vim direto para casa da minha mãe. Porque eu desejava que meu pai tivesse esse contato com a minha filha. E quando ele viu Lindalva, ele segurou as duas mãozinhas dela e disse, Lindalva, linda. Quer dizer que ele não estava falando Não estava falando, da por causa da traqueostomia. Aí, quando ele viu Lindalva, a emoção dele foi tão grande que ele conseguiu pronunciar para a gente compreender que Lindalva era linda. A vozinha bem difícil da dicção dele, mas ele conseguiu. Foram as últimas palavras dele. Foram as últimas palavras dele. Antes de falecer. Antes de falecer. E assim, aquelas palavras dele foram muito fortes. Porque eu sabia da devoção do meu pai. Meu pai, antes de entrar na UTI, ele pediu para beijar a foto de Lindalva. E ele era muito assim, ele gostava muito de acompanhar tudo. Todo o começo da história de Irmã Lindalva, lá em casa a gente teve esse acompanhamento e pai estava presente em todos. Pai convidou todas as irmãs da congregação que vieram uma vez participar de uma semana missionária para se hospedarem lá em casa. E assim, ele tinha essa devoção muito grande à Beata. E eu fico muito feliz de ele ter tido esse privilégio de ainda balbuciar essas palavras para minha filha. Nossa, isso é muito lindo. Isso é mais confirmações, né, Aparecida? Com certeza. Aparecida, vamos dar um intervalozinho aqui. Vamos dar um intervalo, gente. Daqui a pouquinho nós vamos conversar mais com a Aparecida, que ela é devota da Beata Lindalva, vai contar outras histórias e vai contar das coisas que está acontecendo aqui em Açu em nome da nossa Beata Lindalva. Não sai daí.
Estamos de volta no programa Telecultura, na tela da Telecab Canal 10. E hoje nós estamos contando a história da Beata Lindalva. E nada melhor do que contar com a devota Aparecida. Aparecida que já contou no primeiro bloco a história de Lindalva, a história dela com a Beata Lindalva. E agora, Aparecida, eu queria saber se existem outros relatos de outras pessoas que também tiveram essa experiência com a Beata Lindalva, que tiveram alguma graça alcançada. Ai, eu conheço inúmeras pessoas chegam para mim falando, né, que de alguma forma conheceu a Beata, algumas por intermédio meu, que divulgo sempre, e que alcançaram graças. Eu conheço a história de uma menina daqui de Açu, que ela teve leucemia. E a avó dela é muito devota da Beata. E pediu muito a cura da neta. E ela fala muito que foi por intercessão da Beata que a neta dela conseguiu a graça da cura, né, desse problema de saúde. Eu, recentemente, uma amiga minha, por nome de Herbênia, essa minha amiga, ela é da Legião Maria, ela é muito religiosa. E como eu tenho o hábito de divulgar a Beata, quando eu comprei essa imagem ela foi compra por mim, mas ela não me pertence, essa imagem ela é peregrina. Ah, essa imagem é peregrina, fica nas casas. Ela fica de casa em casa. A única casa que ela não vai é a minha. Assim, eu circulo muito com ela. Certo. Agora, nesse período, nem tanto, né? Porque a gente não está podendo fazer visitas, mas eu sempre percorro as casas. E essa minha amiga, uma tarde eu convidei ela para ir comigo, para fazer essa visita a uma idosa. Sim. E lá a gente distribui o folheto, né, da novena com a oração, e eu entreguei um para ela. E ela disse que guardou na bolsa, não teve... Assim, leu, mas não fez a devoção da novena. Sim. Ficou só com a oração, todas as noites fazia oração. E ela teve um problema de saúde agora durante o período das Santas Missões Populares. Ela teve um problema de saúde muito sério, uma pneumonia, e ela tomou uma medicação que causou uma paralisia facial nela e um problema no braço dela. O braço dela também ficou paralisado. E isso causou um transtorno emocional nela muito grande, e uma noite ela precisou ser levada ao hospital. E lá no hospital ela precisou da documentação dela. O esposo veio em casa e pegou a bolsa errada. Olha como é o destino. Ele veio pegar os documentos dela e pegou a bolsa errada. E levou para ela. Quando ela abriu a bolsa, ela encontrou a novena de Irmã Lindalva, que eu havia dado para ela durante a visita na casa da idosa. Que ela guardou nessa bolsa. E ela guardou nessa bolsa. E deu para ele rezar, porque ela estava muito nervosa, não conseguiu, e ele também é uma pessoa muito religiosa, e ele fez a oração da novena. E voltaram para casa, ela foi medicada, e durante 3 dias eles ficaram fazendo a novena em casa. No 3º dia ela estava bem. Nossa. Ela estava bem. E ela ligou para mim e falou: lembra daquela novena que você me deu naquele dia? Eu fiz a oração da novena e graças a Deus eu estou bem. Que maravilha isso. Eu também tenho uma pessoa lá do Alto Oeste, por nome de Lindalva. Dona Lindalva. Ela está com problema de CA. E o sobrinho dela nos pediu para fazer a devoção da novena. E pedir a intercessão de Irmã Lindalva pela saúde dela. Porque agora, no começo da pandemia, ela estava em Natal. Já tinha passado por 5 cirurgias para retirada de líquido no pulmão. E já ia entrar novamente para uma cirurgia quando ele nos pediu. Por causa da pandemia, ela ia ter dificuldade, né, no hospital e tudo, já estava com CA. E o médico marcou a cirurgia dela para as 6 horas da noite. Então, se não me engano, era uma quarta-feira. E nós estávamos fazendo a oração da novena lá em casa, pedindo para que desse certo a intervenção cirúrgica dela, quando ele nos liga e diz que ela não ia mais fazer a cirurgia. Que quando o médico foi fazer um teste que precisa fazer para entrar no centro cirúrgico, ele viu que ela estava bem,
deu alta para ela e no outro dia ela já estava em casa. Nossa. Lá em São Miguel de Pau dos Ferros. Que coisa, que história linda, né? É, o nome dele é muito devoto também, esse rapaz. O nome Sim. dele é Yuri. Ah, Ele é lá de São Miguel, aham. próximo a Pau dos Ferros. E ele é muito devoto. A região do Alto Oeste é muito devotada, a irmã Lindalva. Inclusive já teve as missões lá e agora nas Santas Missões, o bispo pediu para que as capelas, as igrejas entronizassem a imagem da Beata. Sim, sim. Nas igrejas. Então já teve em várias, né? Pau dos Ferros, Marizal, né? Aham. Essas igrejas, já, Serra do Mel, Sim, já tem. né? Já tem. Inclusive Carnaubais, o padre de Carnaubais é um devoto muito, muito querido de Irmã Lindalva. Lindalva. Pode falar. Ele lá tem uma comunidade do Pacheco, já a padroeira de lá é Irmã Lindalva. Irmã Lindalva, né? A igreja de Carnaubás também tem uma imagem linda no altar principal da Beata. Então está sempre se propagando o nome dela. E o que é que você tem feito para propagar cada vez mais? Eu sou incansável. Eu sou incansável. Porque aqui em Açu nós já temos a paróquia da Beata Lindalva e São Cristóvão. Nós temos também a festa da Beata Lindalva, que é em janeiro, dia 7 de janeiro. Nós temos a BIO, que é a Associação Beneficente Irmã Lindalva. Temos mais o quê? Temos os Cavaleiros da Irmã Lindalva. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Tem o grupo de oração. Grupo de oração. Tem muita coisa já. Já temos muita coisa, graças a Deus. Assim, um trabalho longo, né, a longo prazo. Começa o início da história de Irmã Lindalva, né, da devoção de Irmã Lindalva, os Cavaleiros, né, eles têm um marco muito grande na história da Beata, porque Caquinho, ele está à frente, né, dos Cavaleiros e eles propagam muito a história. Ele tem vários quilômetros percorridos, né, divulgando a imagem. Eles distribuem a história do martírio e vida da irmã, eles distribuem as orações. Eles sempre estão em visitas. Que Caquinho também, que está à frente dos Cavaleiros de Irmã Lindalva, ele também tem testemunho, alcançou graça com a Beata Lindalva. Com a Beata Lindalva. Uma graça muito grande que ela alcançou na vida dele, então, como eu. A forma de agradecer é divulgar, propagar, fazer com que essa história chegue a várias pessoas, a vários lugares. Vários lugares. Ele com os Cavaleiros. Os Cavaleiros lá. Eles sempre estão visitando lá a Maiada de Areia, que é onde Irmã Lindalva nasceu. Sim. Eles sempre estão lá em visitas. Aí temos também a BIO. A BIO tem um trabalho muito grandioso. Eles distribuem fraldas descartáveis aos idosos, às pessoas convalescidas. Eles fabricam e distribuem. E a BIO, ela teve uma importância muito grande no começo das festas de Irmã Lindalva, com os almoços. Faziam aqueles grandes almoços para arrecadar fundos para o movimento mesmo da igreja, da matriz. Elas fazem um chá beneficente, né? Uma ação muito grandiosa. Eu já estive lá gravando uma reportagem, a convite de Dona Carminha, ela pediu para eu ir lá para mostrar como são fabricadas as fraldas. E interessante que só são voluntários ali, né? Voluntários. E tem 2 irmãos da Beata Lindalva que faz parte dessa fabricação de fraldas. Ai, Renato, você tocou numa parte que eu reflito muito sobre a questão de um santo nos tempos de hoje. E eu tenho uma imagem de Veridiana e Davi que me encanta os meus olhos, faz assim minha devoção à Beata Lindalva crescer. É ver 2 irmãos com o andor, contendo a imagem de sua própria irmã, que no céu já está sendo santa. Né? Assim, a grandiosidade no tempo de hoje. É verdade. De você levar no seu ombro, você carregar no seu ombro, o andor contendo a imagem
de sua irmã. É verdade. Né, que você conhece tão bem a história, Conhece que a história, né? você se alimentou do mesmo leite materno, você conviveu com aquela pessoa, você sabe a pureza de coração daquela pessoa e você saber que aquela pessoa no céu já está sendo santa. E não ter vaidade. Uhum. O mais bonito da família de Irmã Lindalva, do Justo, é porque eles não têm a vaidade, eles têm a devoção. Eles têm a fé confirmada. Uhum. Eles não veem a história de Irmã Lindalva com vaidade. Uhum. Eles veem com os olhos da fé. Aqui em Açu também foi feita uma imagem da Irmã Lindalva, uma estátua. Uma estátua. Mais de 5 metros? Mais de 5 metros, são 11 metros. 11 metros? Sim, foi um devoto. Ah. Devoto. Eurimar, vou citar o nome porque ele não esconde que é devoto dela. Ele propaga também muito assim a devoção que ele tem. E ele construiu com recursos próprios essa estátua. Lá no local onde Irmã Lindalva nasceu, na Maiada de Areia. Maiada de Areia. Maiada de Areia, porque em 2007... É aqui em Açu? É, aqui em Açu, Zona Rural de Açu. Zona Rural. Ali, as margens da BR-304. Né, sentido Açu-Mossoró, você encontra a entrada para lá, onde futuramente, com as graças vindas do céu, será o santuário da Beata, onde a Aparecida vai encerrar os dias de vida dela, se Deus quiser. Aparecida é ela, viu, gente? Lá em casa já tem esse pacto com a minha família, que quando for construído o santuário da Beata, eu vou de Malicuia. Vai embora, vai pra lá, pro santuário de Irmã. O bispo há de me aceitar lá. Ai, meu Deus do céu. E vai fazer assim, muita coisa boa lá. Lá tem a estátua. Né? Nós estávamos com o projeto, eu digo nós porque eu participo muito dessa parte. E assim, Padre Ítalo, que agora é o pároco das duas paróquias, né? Um pároco jovem, um padre jovem, mas de muita fé, de muita força, ele está conduzindo a paróquia de São João Batista, uma freguesia de quase 300 anos, né, a mais antiga do mundo, e a da Beata Lindalva, né, que também não deixa de ser uma responsabilidade grande conduzir a paróquia de uma santa da terra. Aparecida, vamos falar um pouco também da festividade que acontece na paróquia de Irmã Lindalva e de São Cristóvão, na cidade de Açu, no mês de janeiro. A festa tem crescido bastante. É uma festa muito bonita, começa dia 7 de janeiro, que é a data de batismo da Beata, e se estende até o dia 17. São 9 noites de novena. E assim, começa com uma visita, né, à casa de Dona Lúcia, a residência da mãe da Beata. Sim. Olha só, gente, que coisa linda, né? Uma santa que tem uma mãe viva e que os seus fiéis, os seus devotos, vão fazer lá uma visita. Né? Vão à casa dela visitá-la e começa com uma missa na casa de Dona Lúcia, no dia 7, né? Manhãzinha cedinho, ao romper da aurora, nós estamos acordando Dona Lúcia com a missa. Né? E depois da missa tem o café da manhã e à noite tem uma procissão motorizada conduzindo a imagem da casa de Dona Lúcia até a matriz. E lá tem a abertura oficial da festa. E se segue as 9 noites de novena. Geralmente a paróquia convida os padres que já fizeram parte da história, né? Agora esse ano foi muito bonito, os 10 anos, né? Marco de 10 anos da fundação da paróquia. Sim. Né? E foi assim um resgate muito bonito da história. Né? Foram convidados todos os padres que fizeram parte da história da Beata. Inclusive fizeram uma homenagem muito justa e muito carinhosa a Padre Jerônimo, né? Que já partiu. E foi o segundo padre. Né? O primeiro foi Padre Netinho. Sim. E por último agora foi Padre Ivando. E assim, é um momento de muita demonstração de fé. Também tem a questão da cavalgada. Tem a cavalgada. Né? A cavalgada é sempre na noite do jantar. Aí tem um jantar. Tem o jantar.
tem o jantar. Todas as noites tem, né? A parte social é uma confraternização da comunidade. Sempre quando termina as novenas, tem sempre esse momento fraterno, né? Que as pessoas se encontram para... Cada ano está aumentando mais. Muito. Esse ano teve um show religioso muito bonito. Muito bonito. Marcou realmente a festa. E assim, o que eu acho interessante é a participação das comunidades que fazem parte da paróquia. Né? Todas as noites é dedicada a uma comunidade diferente e a gente vê a participação das pessoas. Né? Tem essa participação. Tem uma participação muito grande. Aparecida, o que é que está faltando para que a Beata Lindalva deixe de ser beata para se tornar santa? É assim, como ela foi martirizada, pelo martírio ela se tornou beata. Né? Porque a Igreja Católica ela tem essa dinâmica, digamos assim. Você é martirizado, então com o tempo, através de alguns processos, né, certamente no Vaticano, algum trâmite, você é levado a beata, ou beata. Né? E para a irmã Lindalva para a Beata Lindalva ser canonizada, basta a confirmação de um milagre. Um milagre? Por isso, a importância de que as pessoas que já alcançaram graças com a irmã Lindalva, elas possam estar divulgando, fazendo com que essa graça chegue até a província, né, a província de São Vicente de Paula, né, o patronato ou alguma irmã da caridade de São Vicente de Paula. Ou até mesmo que as pessoas procurem a secretaria da paróquia, da Beata, para comunicar que recebeu uma graça, para documentar essa graça, né, que é muito importante. Inclusive, a graça que eu alcancei, eu já estou organizando a documentação junto à irmã Carla para encaminhar para o processo de canonização dela. Porque para isso a gente precisa ter uma documentação que ampare. Sim, claro. Né? Porque essa documentação ela é levada ao Vaticano e ela é feita um estudo, né? Até que se chegue à comprovação desse milagre. Né? Inclusive, esses milagres que a gente tem conhecimento, eu tenho orientado muito assim, as pessoas de que realmente elas procurem divulgar. Sim. Às vezes eu vejo, às vezes eu recebo críticas porque eu conto, eu testemunho, mas é uma forma a qual eu fui orientada para que isso acontecesse. A importância dessa divulgação é gigantesca. É através da divulgação de milagres, da comprovação de milagres, que a irmã Lindalva vai ser canonizada. Né? Porque a Igreja Católica ela precisa dessa comprovação. Aparecida, a gente já sabe que a irmã Lindalva está aqui, através da imagem. Com certeza. E nós podemos sentir a presença em qualquer lugar. Mas vamos imaginar, assim, algo mais além. Que irmã Lindalva esteja aqui na sua frente, nesse momento. O que é que você teria para dizer para ela? No fundo do seu coração. Eu iria agradecer. Não pela minha graça. Não pelo que ela fez por mim. Mas pela oportunidade de eu poder evangelizar as pessoas, testemunhando a vida dela. Fale diretamente para ela agora. Você falou para mim. Eu falaria a ela que nada mais agradável aos olhos de Deus do que sua filha entregar o seu próprio sangue, derramar o seu sangue, na sexta-feira santa, ser martirizada, ser esfaqueada, como Jesus foi açoitado, Jesus foi pregado na cruz, Jesus sofreu 44 ferimentos graves, dentre eles as 5 chagas.
Irmã Lindalva recebeu 44 grandes ferimentos que lhe tiraram a vida. E como Dom Helder disse nas exéquias dela, que ela se comparou ao crucificado até nesse momento. E quando o corpo de Irmã Lindalva estava sendo velado, no quarteirão do abrigo, as pessoas estavam fazendo uma procissão com Jesus e com Nossa Senhora. E ali, de um lado de Irmã Lindalva e do outro, estava Jesus e Maria. E ao meio estava a sua serva martirizada. E durante aquela noite inteira, pessoas de todos os lugares de Salvador, de todos os lugares de onde Irmã Lindalva havia passado, vieram velar aquele corpo. E eu penso que se Augusto fez alguma coisa, pensando ele que estava fazendo mal, ele não fez. Ele estava simplesmente regando uma flor com o próprio sangue dela. E essa flor brotou aonde? No torrão bendito da cidade de Açu. Né? E assim, Irmã Lindalva, ela é uma filha de Açu. E nós somos irmãos dela. E devemos devocionar-nos a ela. Não porque ela é um ser humano, não porque ela é filha de Dona Lúcia, não porque ela era irmã da Caridade de São Vicente de Paulo, mas pelo testemunho de fé cristã que ela teve. Né? E eu agradeceria demais a Irmã Lindalva se eu tivesse essa chance. E diria muito obrigada, Irmã Lindalva, porque me ensinastes a ter uma fé que eu não conhecia. Eu tinha medo de evangelizar, eu tinha medo de falar de Deus às pessoas. E desde o momento que a Irmã Lindalva tocou no meu coração, deu para essa imagem, eu comprei essa imagem, a Dailton, e desde esse dia eu disse que ela não iria ficar na minha casa. Eu conversei com a Irmã Lindalva e disse a ela, olha, Irmã Lindalva, eu não vou querer sua presença aqui na minha casa, no formato dessa imagem. Vamos fazer o seguinte, sempre que eu puder, eu vou levar você para visitar um idoso. Para você ficar lá próximo daquele idoso. Porque talvez aquele idoso naquele dia não tenha ninguém para conversar. Não tenha ninguém para rezar com ele. Não tenha ninguém para escutar as dores dele. E você vai fazer companhia a ele. E todo dia 7 do mês eu levo a Irmã Lindalva à casa de um idoso. E rezo com esse idoso. E canto com esse idoso. E evangelizo a família desse idoso através do testemunho da vida de Irmã Lindalva. E isso para mim não tem me engrandecido, porque eu quero ser bem pequenininha diante de Deus. Cada vez que eu faço isso, Renata, eu faço um exercício de humanidade. É como se eu estivesse levando a Irmã Lindalva de volta àquele abrigo e ela estivesse cuidando de todos aqueles idosos novamente. Palavras lindas, Aparecida, e um trabalho belíssimo que você está fazendo. A gente fala que é trabalho de formiguinha, pouquinho ali, mas que o resultado será enorme. E você verá esse resultado. Agora eu queria que você também olhasse para a câmera ali e falasse para algum devoto. O que é que você tem para falar para os devotos de Irmã Lindalva, da Beata Lindalva? Eu vou falar para uma devota de 3 anos de idade. Ai, que bacana! A Alicia. A Alicia mora ali na 24 de junho. E eu pude visitar a casa da avó de Alicia, com a imagem de Irmã Lindalva. E antes da pandemia acontecer, a professora dela ligou para mim e disse, Aparecida, que é a madrinha de Lindalva, a professora de Alicia, da minha filha Lindalva. Você tem um hino de Irmã Lindalva? Eu disse, tem. Mulher, passe para mim, porque a Alicia está querendo o hino, porque ela disse que você cantou na casa dela no dia da novena e ela só sabe um pedacinho e ela quer aprender tudo. Sei. Então, Alicia, semeia, Alicia, no seu coração
a fé e a devoção que você tem à irmã Lindalva. Alimente esse amor, irmã Lindalva. Seja uma mulher de fé, certo? Então, como a Alicia hoje, com 3 aninhos, é devota de irmã Lindalva, eu estou convidando a comunidade cristã da cidade de Açu para olharmos para a irmã Lindalva não como filha da caridade, mas como uma irmã. Uma irmã da caridade. A caridade que ela semeou muito. Tão jovem, mas tão caridosa. Se você me permite, Aparecida, eu queria dedicar esse programa à minha avó, a Talmira Tinoco Vanderlei, que já se foi, está morando no céu, tenho certeza, que era uma grande devota também da Beata Lindalva. Tenho certeza que se ela estivesse viva, essa imagem estaria lá no quarto dela. Com certeza. Viu? Queria que você deixasse suas redes sociais, se alguém quisesse entrar em contato com você, alguma informação, que alguém queira ter alguma informação sobre a Beata Lindalva, como é que a gente sabe? Assim? Eu tenho um canal no YouTube, Aparecida Silva Alencar, que hoje eu consegui postar um vídeo, que eu não sou muito assim chegada às tecnologias, mas com esse advento do isolamento social a gente tem que ser obrigado, né? Uhum. E tenho também o Facebook. Seu Facebook, como é o nome do seu Facebook? É Aparecida Silva. Aparecida Silva. Aparecida Silva. Certo? Então, Instagram? Tenho. Tem também? Tenho, eu acho que é Aparecida 89. Ela acha que é Aparecida. Porque assim, minhas redes sociais que mexem mais são meus filhos. Sei. Mas quem quiser pode entrar em contato. E também tem o Facebook também falando da tem paróquia. Tem o Facebook da paróquia de Irmã Lindalva. Nós vamos colocar também aqui embaixo também, para quem quiser saber mais informações. Com certeza, tem bastante informações. E também nós temos o Facebook, uma página do Facebook do Patronato. Patronato das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, em Recife. Né? Quem quiser também acessar essa página, também tem muitas informações. E assim, gente, eu peço que quem tiver alguma graça, que alcançou por intercessão de Irmã Lindalva, se não quiser me procurar, mas procure a secretaria da paróquia ou alguma irmã da caridade, ou as Filhas do Amor Divino, ou a paróquia também de São João Batista, e comunique essa graça alcançada, porque é muito importante. Nessas redes sociais, eles obterão informações. Viu? Se você pegou o finalzinho dessa entrevista e quer assistir a entrevista completa, aguarde aí que vamos reprisar aqui no nosso canal, na Telecab Canal 10. Ou você pode entrar no nosso site www.telecab.tv. Para saber maiores informações da nossa programação, você também pode entrar nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, usando o nome Telecab Canal 10. Aparecida, muito obrigado pela sua disponibilidade, por você ter aberto a sua vida, o seu coração, ter contado um pouco da história da Irmã Lindalva, da Beata Lindalva. É muito bonita a sua história, todas as histórias que você contou, e foi uma honra tê-la aqui no nosso programa. Eu que lhe agradeço, Renato. E Irmã Lindalva, com certeza, estará sempre presente na sua vida. Porque se sua avó era devota dela, com certeza, Irmã Lindalva vai estar sempre perto de você. Isso aí, amém. Amém. É isso aí, gente. A gente volta no próximo programa aqui na Telecab Canal 10. Tchau, valeu!